Nós vamos começar, então, a primeira mesa desse evento. Eu me chamo Ademir Casella, eu sou professor da Federal de Santa Catarina e sou membro do OPA e fui convidado, então, para coordenar essa mesa. Nós temos como palestrantes o professor David Giban, da Universidade de Perpignan, da França, e o professor Walt Cruz, da Federal Fluminense do Niterói. Eu gostaria de justificar a ausência da secretária Andréia Buto, da SDT, Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que estava prevista para essa mesa, mas teve uma convocação de última hora para participar de uma reunião ministerial e não pôde estar presente. No entanto, a organização está vendo a possibilidade dela participar na mesa de hoje à tarde. É bem provável que ela esteja presente e, como as mesas têm uma certa interface, né, nós pretendemos, então, reservar um espaço para a intervenção da Andréia nessa mesa de hoje à tarde. Eu gostaria, antes de passar a palavra para os palestrantes, e dada a ausência da Andréia, simplesmente mencionar que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, já foi mencionado na mesa anterior, mas só para reforçar, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por intermédio da SDT, foi, quem sabe, o ministério que primeiro inovou no Brasil nessa tentativa de lançar a mão do recorte territorial, do enfoque do desenvolvimento territorial vinculado com as políticas públicas. Em 2003, no primeiro governo Lula, com a criação da SDT, e no segundo governo, em 2008, com a ampliação dessa política territorial por intermédio dos territórios da cidadania. Se eu não estou atrasados nos dados, são 120 territórios da cidadania em todo o Brasil e cerca de 170, a Nanda está fazendo que sim, 160, 170 territórios de identidade, o que não é, poucos territórios, né, existentes em todo o Brasil, cada um com as suas peculiaridades, com avanços em determinadas áreas, com dificuldades em outras, e que certamente no decorrer do nosso seminário nós vamos poder, e nas discussões que nós vamos ter com a plateia, com o público, vamos poder cruzar a discussão dos enfoques teóricos com as ações práticas que está se fazendo no nosso país, mas também na França. Eu vou então passar a palavra, vou seguir a ordem prevista aqui no programa, para o professor Giban. Bonjour. Alors, je tiens d'abord à confesser deux péchés. Le premier, c'est que je ne parle pas portugais, je suis désolé. Le second, c'est que je ne connais pas grand-chose à l'agriculture familiale. En fait, je suis géographe, je suis spécialiste d'urbanisme et de questions sociales, et je travaille plus particulièrement sur les questions d'inégalité sociale, de pauvreté, essentiellement dans les villes des États-Unis, d'Amérique du Nord et de France. Alors je ne suis pas complètement exotique aujourd'hui, puisque mon intervention dans cette table ronde va être surtout théorique et conceptuelle. J'ai choisi en fait de revenir sur le concept qui a été évoqué en introduction, à savoir le concept de territorialisation, qui pour moi est un concept assez large, qui regroupe à la fois des notions très courantes en sciences sociales, à savoir trois notions principales, trois concepts qui sont indissociables: le territoire, la territorialisation et l'action publique. Voilà. Avant de débuter, j'aimerais également à mon tour remercier le CPBA pour l'organisation de ce séminaire et la haute tenue donc, des tables rondes qui vont être organisées. Et enfin, j'aimerais également à mon tour m'associer aux remerciements concernant l'ambassade de France, sans laquelle notre présence, en tout cas la présence de plusieurs d'entre nous, n'aurait pas été possible aujourd'hui au Brésil. Merci encore.
Alors, le propos de mon intervention consiste d'abord à revenir sur le sens que l'on donne, notamment en France, et plus particulièrement dans la littérature géographique, au concept de territorialisation, en soulignant la diversité des approches. Alors, il s'agira non pas de dresser un panorama de la littérature scientifique, ce qui serait très fastidieux et sans doute très ennuyeux pour vous, mais plutôt de souligner l'intérêt heuristique de ces concepts dès lors qu'ils sont envisagés dans des dynamiques transversales. J'illustrerai mon propos très modestement en m'appuyant sur une partie de mon expérience de recherche qui est notamment fondée sur des travaux qui portent sur ce qu'on appelle en France la politique de la ville. Alors, la politique de la ville, c'est un terme très générique qui regroupe depuis un peu plus de 30 ans en France un ensemble de procédures, de politiques publiques, d'outils, de démarches qui ont été engagés par l'État français et les collectivités territoriales pour traiter des quartiers que l'on appelle en France les quartiers de banlieue, qui sont des quartiers de relégation, mais aussi de pauvreté, et sur lesquels j'ai travaillé notamment dans le cadre d'études de politique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Alors, revenons d'abord sur ces concepts. Ces concepts dans la littérature scientifique, notamment le concept de territoire et de territorialisation, sont apparus il y a déjà très longtemps, un peu plus de 20 ans, voire 30 ans. Et il s'agit de concepts qui ont connu un incroyable succès, à la fois dans la communauté scientifique française ou francophone, mais également dans le monde de l'action publique. On a assisté à une diffusion, à une perméabilité et à une proximité des communautés scientifiques et politiques qui ont très souvent orienté, en tout cas en France, les politiques publiques, notamment urbaines, et qui nourrissent aussi encore aujourd'hui très abondamment les discours et les représentations dans le champ scientifique, mais aussi dans le champ politique. Ce qui a conduit parfois à obscurcir l'intérêt de ces concepts, et ce qui a aussi nourri une abondante littérature critique, qui a mis en exergue les nombreuses limites et les nombreux problèmes scientifiques que pose l'utilisation de ces notions, de ces concepts de territoire, mais aussi de territorialisation. Alors, je ne vais pas revenir évidemment sur ces critiques, je ne vais pas établir le détail des limites de ces concepts, mais je vais surtout revenir sur l'intérêt heuristique, l'intérêt scientifique qu'ils peuvent porter, notamment lorsqu'on les accepte dans une dimension plus large, et plus particulièrement aujourd'hui et demain dans le cadre des politiques de pauvreté. Alors, à mon sens, on ne peut pas dissocier territoire et territorialisation. Ce sont deux termes, deux concepts qui n'ont pas seulement en commun une filiation sémantique, mais bien au contraire, ces deux termes s'articulent dans une même dynamique sociale et politique et renvoient, en tout cas c'est mon point de vue de géographe, à des formes de spatialité que j'évoquerai un peu plus loin. Alors, si j'essaye de simplifier, quitte à caricaturer, ce couple, territoire-territorialisation, car il s'agit d'un couple, renvoie à deux éléments. Le premier, vous les avez donc sur la diapositive, ce concept renvoie d'abord à des dynamiques sociales spatialisées, à des questionnements sur les acteurs, sur leurs pratiques, sur les intentions qui accompagnent la production de territoires, qu'ils soient institutionnels, territoires administratifs, ou fonctionnels, c'est-à-dire des territoires plus sociaux. Ensuite, cela renvoie aussi à des processus qui sont engagés par des acteurs, par des dispositifs, par des procédures, par des rapports de force, des mises en tension, des conflits, pour faire advenir un territoire, le faire exister. Là, c'est une dimension plus politique. Alors ce couple, comme je l'ai dit, est un couple problématique, et sans faire de jeu de mots, ce couple est désormais un trio, puisqu'on ne peut pas le dissocier de l'action publique. Mais dès lors qu'il devient trio, il relève très souvent, y compris dans la littérature scientifique française, de l'ordre de l'incantation ou de l'injonction, où l'on confond très souvent dynamique sociale spatialisée et ancrage spatial de procédures de l'action publique. Et très souvent en France, on a des discours scientifiques ou politiques qui utilisent des termes comme projet de territoire, territoire de projet et autres dispositifs territorialisés. Ce qui fait que le territoire est partout, la territorialisation tout azimut et l'action publique omniprésente. Alors, il me paraît donc important à présent
notamment pour sans doute des collègues et un public qui sont peu habitués à la littérature francophone sur ces questions, de revenir sur les sens, puisque c'est l'objectif de cette première table ronde, sur les sens que l'on peut donner à ce concept de territorialisation et plus largement à ce que j'appelle de façon sans doute un peu ironique à ce trio. Si on peut changer de diapositive. Obrigado. Alors, à mon sens, et je me répète, mais quitte à caricaturer un peu, on peut retenir très schématiquement trois sens, ou en tout cas trois usages génériques au concept de territorialisation. Précisons tout d'abord que la territorialisation est utilisée en sciences sociales, et plus particulièrement en géographie, de deux façons. D'un côté, on a un ensemble de travaux assez nombreux qui s'intéressent aux pratiques, aux représentations des acteurs, et qui cherchent à saisir les modalités d'appropriation de l'espace par des individus ou des groupes d'individus qu'on qualifie d'individus agissants, qui agissent sur un territoire. Donc une dynamique plutôt sociale. Et de l'autre, un autre corpus de travaux qui se focalise plutôt sur l'analyse d'actions collectives, sur des actions de découpage, de contrôle de l'espace par des pouvoirs, qui s'intéressent également aux modalités de saisie d'ensembles ou de sous-ensembles spatiaux par des politiques publiques et à des modes de relations entre acteurs publics-privés au sein d'un espace local. Alors, si pendant un temps ces approches ont pu paraître inconciliables, ce qui a poussé certains auteurs en France à évoquer la fin des territoires, ou d'autres à évoquer l'usure du concept de territorialisation, plusieurs travaux ont renouvelé l'intérêt heuristique très récemment de ces concepts et s'intéressent plutôt aux situations d'interface, notamment en centrant en partie l'analyse sur les acteurs, notamment sur les habitants agissants, engagés, et comment donc ces acteurs entrent en relation et comment les processus tendent à s'hybridiser entre territorialisation sociale et territorialisation plutôt politique, ce qui constitue plutôt une troisième voie de la recherche. Alors on va changer de diapositive. Alors j'espère être pas trop caricatural. Alors le sens premier de la territorialisation renvoie tout d'abord à une pratique de l'espace dans ce qui relève de l'appropriation. Ce sens a été et reste très étudié en géographie, plus particulièrement dans ce qu'on appelle en France la géographie sociale, et qui a fait l'objet d'importants travaux ces 3 dernières décennies. Plusieurs auteurs ont théorisé cette approche, dont un auteur français, Guy Dimeo, qui évoque la territorialisation comme la réalisation spatiale du lieu. Alors derrière ces termes un peu complexes, qui peuvent paraître confus, cet auteur, Guy Dimeo, reprend une approche qui a été développée notamment par De Certeau, et qui considère que l'espace est un lieu pratique au sens d'une configuration géographique d'éléments, c'est-à-dire de lieux qui sont arrimés par des fréquentations sociales. Pour des choses plus simplement, cette définition renvoie à des fonctions d'appropriation d'un territoire, d'un espace physique par un individu qui agit et qui sont également assurées par des processus d'énonciation. Donc l'appropriation renvoie ici à un sens plus large, dans une dimension qui est à la fois physique, l'appropriation physique par un groupe social d'un espace qui devient dès lors territoire, mais aussi une appropriation idéale, c'est-à-dire en termes de représentation et de pratique du territoire. Alors, je résume sans doute de façon assez caricaturale. D'autres auteurs ont présenté la territorialisation également, dans la poursuite de ces travaux, comme des formes de domestication de l'espace géographique, notamment via l'utilisation de techniques. Les évolutions technologiques expliquent les mouvements concernant la territorialisation, qui peuvent être des mouvements de reterritorialisation, de déterritorialisation ou de multiterritorialisation. C'est le cas par exemple dans le monde agricole, même si je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, dans le monde agricole où les évolutions techniques qui sont apparues au début du XXe siècle, comme la motorisation ou des techniques scientifiques, ont modifié la façon dont sont construits les territoires par les acteurs du monde rural. Donc 2 notions sont centrales ici, l'appropriation et la représentation d'un espace par des individus ou des groupes. Bref, la territorialisation, pour dire les choses plus simplement, c'est donc un processus social porteur de représentation, d'identification
d'identité et aussi, ce qui est très problématique, de valeur. Dans la littérature, donc, cette approche, cette dimension de la territorialisation a été très largement déclinée dans de nombreux champs, mais elle concerne une très grande variété d'objets de recherche. Je ne vais pas tous vous les citer, mais ça peut être la territorialisation des techniques, la territorialisation du fait religieux, la territorialisation des groupes ethniques, la territorialisation des migrants et, bien entendu, la territorialisation de la pauvreté, qui désigne dans beaucoup de travaux deux choses, c'est-à-dire à la fois l'enquistage de populations pauvres et stigmatisées dans des quartiers ou dans des espaces géographiques, et également des pratiques sociales qui sont afférentes, le développement de formes spatialisées de solidarité locale, de représentation du territoire nouvellement créé, d'identification, d'identité, etc. Donc on retrouve des travaux qui cherchent à étudier, à saisir les modalités d'appropriation de l'espace par un habitant ou par un groupe. Ces travaux, évidemment, ne sont pas propres à la géographie française. On les retrouve aussi dans la géographie anglo-saxonne, particulièrement la géographie radicale, qui s'est intéressée avec les mêmes chronologies à ces questions. Et pour illustrer un peu mon propos, je donnerai deux exemples. Je pense aux travaux de Roman Szybrewski, qui est un géographe américain, qui a travaillé sur la territorialisation des gangs dans les grandes métropoles américaines, à partir de l'étude des graffitis, et qui a montré que les graffitis dans les villes américaines permettent à la fois de délimiter le territoire, de le créer et de le représenter dans la logique du gang. Donc des travaux qui ont connu une certaine médiatisation. Ou je pense aussi à des travaux d'un collègue de Los Angeles qui s'appelle Steve Herbert, qui a travaillé sur la territorialisation de certaines professions, par exemple sur les policiers, comment les pratiques policières créent aussi du territoire social, qui peut devenir du territoire institutionnel. Bref, ces approches donc considèrent la notion de territorialisation à la fois dans un sens d'identification, de production d'espaces sociaux délimités, le quartier, le ghetto, etc., mais aussi dans le sens d'une diffusion, d'une représentation sociale de la relation à l'espace par des individus ou des groupes d'individus. Alors on va passer à l'autre diapositive. Merci. Donc c'est un premier sens. Un deuxième sens, je me répète, je caricature, un deuxième sens est très souvent donné à la territorialisation, donc en géographie, mais aussi et surtout dans l'ensemble des sciences sociales, et est lié cette fois-ci évidemment avec l'action publique. Donc c'est une approche qui envisage la territorialisation d'abord comme la territorialisation de l'action publique, et qui est également déclinée en de multiples thèmes. Ici on a plutôt un ensemble très important d'analyses donc qui porte sur la territorialisation de l'action publique sous l'angle d'un ancrage spatial localisé des politiques publiques, et un ensemble de travaux qui ont étudié comment en France cette territorialisation de l'action publique s'est développée, notamment dans le cadre du transfert des compétences de l'État à l'échelon local, auprès des collectivités locales, dans ce que l'on appelle en France, dans le cadre de la décentralisation, mais aussi de politiques de déconcentration. C'est particulièrement le cas dans les politiques d'aménagement du territoire, où les travaux ont surtout étudié la territorialisation dans un double mouvement de mise en proximité de politiques nationales à l'échelon local. C'était particulièrement le cas pour les politiques urbaines, mais aussi pour les politiques rurales. Et c'est aussi donc une étude sur l'ancrage spatial de dispositifs, de procédures d'ordre plus sectoriel, comme la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'exclusion, etc. Donc ce qui a été très problématique pour nombre de chercheurs, car très souvent, ce type de territorialisation présuppose de la proximité spatiale, présuppose l'efficacité de l'action publique, etc. Cette forme de territorialisation, cette acception de la territorialisation, passe soit par la légitimation d'une définition spatialisée d'un bien commun qui est localement négocié. Certains auteurs qualifient cela de territorialisation pragmatique, soit par le démarquage des lieux à problème, comme les lieux de la pauvreté, et la construction de solidarités plus horizontales, ce que d'autres qualifient de territorialisation normative. À nouveau, pour dire les choses plus simplement, dans ces travaux, la territorialisation revêt ici un double sens. C'est d'un côté l'ancrage dans les territoires institutionnels de dispositifs d'action publique. Si je reprends l'exemple de politique de la pauvreté, notamment dans les villes, c'est l'ancrage donc dans les communes, c'est l'ancrage aussi à l'échelle des départements. Et c'est ensuite la prise en compte juridique du territoire, mais du territoire dans son acception sociale, par exemple le quartier,
qui devient une composante à part entière de la politique d'action locale et qui devient aussi une forme d'adaptation d'une norme nationale à un environnement territorial local. Alors, je résume et je caricature, mais cette double acception renvoie aussi à l'idée de la transversalité de l'action publique dans des dispositifs de gouvernance de l'espace local, et très souvent synonyme dans les travaux de changement d'échelle du national au local et d'interaction entre local et national. Un nombre de travaux se sont intéressés aux acteurs institutionnels, aux réseaux de partenariat, aux arrangements institutionnels, etc., notamment en sciences politiques, mais ce n'est pas ma discipline, donc je laisserai mes collègues plus tard en parler. Alors si je reprends un de mes thèmes de recherche, ce qu'on appelle donc la politique de la ville, donc la politique notamment qui s'intéresse à la lutte contre la pauvreté dans les quartiers pauvres, la territorialisation hésite ici entre deux choses. Quand on parle de territorialisation dans ce contexte, c'est en gros deux choses. C'est d'une part la déconcentration administrative de la gestion de la pauvreté à l'échelon local, notamment de la déconcentration administrative et financière des moyens de l'État, ce qui induirait certaines vertus, comme une plus grande autonomie des acteurs locaux, une grande efficacité et une plus grande adaptation à la réalité locale ou économique de ces territoires. Et c'est ensuite aussi une priorisation de l'action de l'État dans certains territoires, pour que certains territoires bénéficient de procédures de rénovation urbaine, ce qu'on a appelé en France la géographie prioritaire, donner plus à ceux qui ont moins, qui est aussi d'inspiration très nord-américaine. Alors, ces deux dimensions, déconcentration et priorisation, s'alternent dans une représentation du territoire qui resitue aussi en France le local, l'espace local, dans le système territorial national. Et pour dire les choses autrement, la territorialisation de l'action publique en France participe aussi bien souvent d'une inscription de ces territoires locaux dans le grand récit républicain français, qui serait toujours, malgré tout, malgré le retrait de l'État, porteur de valeurs d'égalité, d'équité territoriale, etc. Alors, on peut changer de diapositive. Enfin, dernière approche, je me répète, je caricature beaucoup, pour nombre de chercheurs, il s'agit depuis une bonne dizaine d'années de dépasser ces clivages, en tout cas ces deux approches, et beaucoup proposent d'apprécier la notion ou le concept de territorialisation à partir non seulement de l'engagement d'acteurs, notamment les habitants, d'acteurs dans des actions collectives, et de la confrontation de ces acteurs aux actions des pouvoirs publics dans leur espace de vie, mais aussi à partir de processus de redéfinition de biens communs localisés. Alors cette approche qui s'est fortement développée ces dernières années suppose d'apprécier les individus et les groupes sociaux très souvent sous l'angle de l'habitant, pour reprendre une formule sociologique, sous l'angle de l'habitus, de l'habitant qui est mobilisé, qui est engagé, c'est-à-dire doté de capacités, d'intention d'agir et surtout de savoir-faire. Donc on a ici une acception particulière de la territorialisation qui implique une confrontation des habitants mobilisés au mode de spatialisation de l'action publique. Alors pour essayer de rendre cela un peu intelligible et compréhensible, si je reprends l'exemple de la politique de la ville en France, la politique de la ville s'est caractérisée par la mise en place de dispositifs, notamment de concertation, pour réguler les relations entre habitants et autorités, notamment dans des opérations de démolition de logements sociaux. L'existence de ces formes de régulation locale et très territorialisée montre en fait qu'on assiste à des formes de production de territoire dans des processus d'hybridation ou d'action et de rétroaction. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'on a des processus de confrontation qui permettent parfois une hybridation entre territoires institutionnels et territoires sociaux des habitants. Les habitants mobilisés, souvent des habitants pauvres, issus très souvent de l'immigration récente, s'appuient sur l'appareillage juridique de la politique de la ville, sur les documents administratifs produits, qu'ils utilisent dans leur contestation, dans leur opposition, comme une ressource, et produisent de façon hybride d'autres modes de territorialisation. Et en retour, très souvent, en tout cas parfois, les habitants mobilisés transmettent à leur tour des représentations territoriales de leur espace de vie qui vont aussi être diffusées au sein des procédures ou des catégories de l'action publique. Donc on est dans des processus plutôt d'hybridation plus que de confrontation. Alors dans cette dimension de la territorialisation de l'action publique, en tout cas en ville, les conflits, si on peut changer de diapositive, les conflits sont des éléments très intéressants de l'analyse ici dans les processus de territorialisation. Car ces conflits mobilisent des discours, mobilisent des représentations, ils questionnent aussi les valeurs qui sont véhiculées par les politiques publiques, notamment en France, l'injonction de mixité sociale,
ou l'injonction de proximité. Et il questionne aussi la pertinence des périmètres de l'action publique. Ce qui est intéressant également, c'est que ces conflits instituent des formes de territorialisation, parce qu'ils produisent aussi, quelque part, des groupes d'habitants organisés qui sont conscients d'une solidarité de destin inscrite dans une dimension spatiale, celle de l'espace de vie, celle de l'espace de la routine quotidienne, qu'il s'agit de défendre, de valoriser. Donc on a des processus de territorialisation qui permettent de produire, voire d'inventer du territoire par la confrontation, par la concertation, et donc parfois aussi d'aboutir à des processus de coproduction du territoire dans le cadre de politiques de lutte contre la pauvreté ou contre l'exclusion. Alors, ce n'est pas seulement le territoire qui institue le conflit, c'est pas seulement le conflit qui institue le processus de territorialisation, ni l'interaction entre le conflit et un aménagement dans un espace donné, mais bien plus la double expérience de construction d'un acteur collectif dans le conflit et de la confrontation de ce collectif aux procédures et aux techniques spatialisées de l'action publique. Ce qui fait que pour beaucoup d'auteurs, et beaucoup d'auteurs s'inspirent d'ailleurs d'Ulrich Beck, beaucoup d'auteurs utilisent désormais l'idée d'une territorialisation réflexive. C'est un concept qui s'est développé ces 7 à 8 dernières années, notamment dans les situations de conflit, où les acteurs, les habitants, je reprends mon exemple des habitants, sont capables de développer leur propre expertise, leur propre vigilance, peuvent aussi s'approprier des savoirs experts, des savoirs techniques, urbanistiquement parlant ou architecturalement parlant, qui sont finalement autant de formes de réflexivité sociale et qui agissent bien évidemment dans ce processus de territorialisation qui est ici prend une dimension très réflexive. Ça a été le cas en France très récemment dans le cadre des procédures de concertation lors des démolitions des quartiers d'habitat social dans les banlieues, où les instances de concertation n'ont certes pas permis de résoudre les conflits, mais en revanche, ce qui est plus intéressant, c'est qu'elles ont facilité l'hybridation entre savoir profane, savoir expert, ce qui agit aussi parfois sur la conduite de l'action publique et sa territorialisation. Là, on a de nombreux exemples où des groupes d'habitants ont obtenu à tel endroit, dans telle ville, l'élargissement d'un périmètre ou au contraire l'annulation d'une démolition. Enfin, dans un monde qui est de plus en plus déterritorialisé, qui s'organise en réseau virtuel, dans lesquels les pratiques sociales fonctionnent très souvent en réseau, les mobilisations fortes de collectifs sont autant de processus de reterritorialisation. Ce qui conduit, à mon sens, à envisager la territorialisation, notamment la territorialisation de l'action publique, dans des dynamiques beaucoup plus complexes que ces 2 dernières décennies, puisque s'alternent des processus de ou de multi-territorialisation. Donc des phénomènes beaucoup plus hybrides. Alors, pour conclure, en tout cas pour ne pas conclure, on aura compris que le champ de l'analyse reste très ouvert. Ces approches théoriques ne se limitent pas, bien entendu, au champ urbain, bien au contraire. Elles sont très riches également en analyse. Et au-delà de la complexité du trio que j'évoquais tout à l'heure, territoire, territorialisation, action publique, il me semble qu'on peut reprendre la proposition qui a été faite par un géographe français qui s'appelle Romain Lajarge, pour qui, en matière de territorialisation de l'action publique, quel que soit le thème ou l'objet de recherche, se pose la nécessité de sortir le territoire, de sortir également la territorialisation du prisme administratif et sectoriel pour le remettre au cœur d'un principe de développement humain via l'analyse des dispositifs plus complexes d'hybridation, des multiterritorialisation qui permettent sans doute de mieux saisir la complexité sociale et spatiale telle qu'elle est aujourd'hui et indépendamment évidemment de son contexte. Voilà, je vous remercie. Obrigado. Nós agradecemos então ao professor Gibbon, que a bien utilisé le temps. Merci. Na sequência, então, nós passamos para a intervenção do professor Walt Cruz. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, queria agradecer o convite, agradecer a comissão, o organizador, em especial o professor Sérgio. É um prazer estar aqui. E, assim como o colega que acabou de apresentar, sou geógrafo, E a minha intervenção também, assim como sugeria a pequena ementa da mesa, vai ser de caráter mais teórico-conceitual. Bom, inicialmente,
esse primeiro slide aí, eu queria um pouco localizar um pouco a minha fala, né? Acho que isso é importante, visto que o evento tem um caráter multidisciplinar, perspectivas diferentes, e eu vou fazer uma fala bastante situada e localizada, e é a partir desse lugar que eu gostaria de dar minha contribuição. Primeiro, o mapa do percurso da minha fala, eu vou me concentrar em 4 momentos. Inicialmente, situar um pouco quais são as localizações e as posições a priori que eu vou tomar aqui como referência para fazer esse diálogo com vocês. O segundo, discutir um pouco sobre os usos do conceito de território, entendendo ele como categoria de análise e, ao mesmo tempo, como categoria da praxis política, né? O território assume esse duplo sentido. É uma palavra que está longe de ser monopólio exclusivo da academia, é hoje, efetivamente, uma categoria da prática política. Depois eu vou retomar isso. Em terceira parte, é a parte que eu vou me concentrar um pouco mais, discutir algumas considerações metodológicas para o uso do conceito de território e o seu correlato aí derivado processo de territorialização, enquanto uma categoria de análise. E, por fim, para concluir aí, colocar algumas questões que talvez sejam grandes desafios para operar com essas categorias, território e territorialização, enquanto categoria de análise. Bom, inicialmente já citei, eu sou um geógrafo, né, então a minha fala tem marcas disciplinares efetivas, mas eu pretendo não fazer uma fala corporativa, né? Entre outras coisas, no debate sobre território, há um certo desencontro, diálogo, mas também silêncio entre campos disciplinares. Eu acho que a gente tem muito a perder quando entra nesse debate de uma maneira corporativa. Mas é inegável que a formação de geógrafo tem um peso na minha argumentação. Segundo, sou um pesquisador que não discute diretamente políticas públicas, né? Eu venho trabalhando com povos e comunidades tradicionais em conflito ambiental e territorial e na luta por direito do território. Isso também deve fazer algum tipo de acento na minha fala, na minha argumentação. Sou um pesquisador que opera a partir de referências teóricas distintas. As pessoas hoje têm quase uma espécie de racismo epistemológico para quem diz que trabalha com uma pluralidade de referências, né? Virou quase um problema moral, denominado normalmente de ecletismo, né? Mas eu efetivamente opero com referências distintas, né? Depois vocês vão ver essas referências no meu trabalho. E eu penso, onde eu analiso e compreendo, e eu tenho como ponto de observação privilegiado a dinâmica territorial brasileira, especialmente, é a Amazônia, né? Eu sou amazônida, sou do Pará, sou filho de uma família camponesa que ainda vive no campo, né? Então, assim, estudei comunidades rurais do Pará, então esse lugar também tem uma certa marca. Bom, levando em consideração essa fala localizada, a primeira questão que eu gostaria de dizer é esclarecer um pouco esses usos do conceito de território, né? Eu diria o seguinte, que como categoria da praxis política, né, o território ele aparece efetivamente, pelo menos em 2 sentidos. De um lado, ele aparece como uma categoria da praxis muito próximo da argumentação do colega, como uma praxis normativa instituída, ou seja, ele aparece no aparato jurídico do ordenamento territorial ambiental estatal. A gente sabe que nos últimos 30 anos, 25, 30 anos, surgiu uma série de políticas de ordenamento territorial ambiental no Brasil, e a categoria território vai aparecer inúmeras vezes, com vários sentidos, né? E ela tem um caráter normativo porque, entre outras coisas, ela disciplina o uso efetivo dessa categoria, ou seja, o caráter jurídico dela é disciplinarizador e normativo. O planejamento estratégico do Estado, mas também de algumas empresas, a palavra território ganha um peso muito grande, né? Vide o debate aqui das políticas públicas. A implementação de políticas públicas estatais, é o caso aqui, efetivamente do evento, né? Mas, de outro lado, o território também virou uma categoria da praxis insurgente e instituinte. Virou, hoje, efetivamente, uma espécie de condensador de energia política dos movimentos sociais. Especialmente no contexto brasileiro e latino-americano, a palavra território talvez seja a palavra mais enunciada hoje por série de movimentos camponeses, indígenas, movimentos ligados a povos e comunidades tradicionais, alguns movimentos urbanos, ou seja, a palavra território ela se tornou um marcador discursivo essencial. Ele é uma espécie de condensador da luta por direitos. O direito ao território, efetivamente, é uma espécie de plataforma de outras formas de direito. Por isso essa palavra ganhou tanta importância no discurso, na prática e nas experiências dos movimentos sociais. Bom, eu não vou entrar efetivamente nessa perspectiva de trabalhar mais profundamente o território como categoria da praxis. Vale a pena a gente,
na UF hoje vem fazendo uma certa discussão sobre os usos, tanto por parte dos atores mais hegemônicos quanto dos movimentos sociais, do uso, como essa palavra tem ganhado uma configuração particular, mas eu não vou me aprofundar nisso. Eu gostaria de discutir mais esse segundo sentido que a palavra território assume, como uma categoria de análise, né? E como uma categoria de análise, eu diria duas coisas, essencialmente. Primeiro, ela é um conceito estruturante no campo disciplinar da geografia, né? Ou seja, na geografia, o conceito de território talvez tenha uma centralidade e um caráter muito mais estruturador do que em outros campos disciplinares, o que não quer dizer monopólio da geografia, eu estou apenas dizendo da importância de um campo disciplinar em torno da organização de uma categoria que é território. Em outros campos, como a antropologia, a economia, a ciência política, os estudos agrários, a categoria vem ganhando efetivamente, especialmente na última década, né, uma certa importância, uma certa relevância, e há muitas disputas, né, interpretativas e disciplinares. Às vezes eu acho de uma forma até efetivamente empobrecedora em relação à categoria. Eu acho que o diálogo disciplinar ele tende a enriquecer essa categoria. Por isso que eu disse que a minha fala é disciplinar, mas não corporativa. Eu acho que, por conta dessa dupla centralidade analítica e prática, o conceito de território ele vive uma espécie de hiperinflação de uso. Em todas as áreas, é impressionante a quantidade de termos, território e territorialização, nos trabalhos acadêmicos, nos trabalhos de planejamento, no trabalho da política pública. E esse processo, eu acredito ele tem alguns perigos. Eu não estou aqui tentando ser vigilante do bom uso ou do uso rigoroso necessariamente. Mas eu acho que é preciso a gente se atentar para um certo excesso que esse conceito tem sido submetido ao uso. E aí eu achei interessante, né? O Edgar Morin, num outro contexto, ele fala de 3 tipos possíveis de degradação de uma teoria, de um método, de um conceito. Eu achei bem pertinente essa expressão em relação ao conceito de território. O primeiro tipo de degradação que eu verifico o conceito de território, de territorialização, sofre, né, é uma espécie de degradação tecnicista. É como se retirasse a complexidade teórica que envolve esse conceito e as teorias de territorialização e se operasse só no campo instrumental e sistemático. Muitas das vezes a palavra aparece desprovida de uma reflexão mais complexa, mais profunda, mais densa do que efetivamente nós estamos falando quando nos referimos a território e processo de territorialização. Às vezes ocorre uma outra perspectiva, que é doutrinária, onde as reflexões teóricas elas se enrijecem, ou seja, a produção teórica se fecha e é incapaz de compreender a diversidade de experiências de territórios e de processos de territorialização. Aí é uma espécie de degradação doutrinária, ou seja, a teoria se fecha e não se abre para o mundo real e concreto. A terceira forma de degradação, o conceito de território, no meu modo de ver, sofre, é isso que eles chamam de uma pop degradação. Esse uso indiscriminado, onde as pessoas efetivamente retiram as dificuldades e ficam com algumas fórmulas prontas. Se a gente pega a maioria dos textos acadêmicos, eles repetem sempre as mesmas passagens. Ou seja, como se, na verdade, ao pegar uma definição heurística e um enunciado definitivo sobre o território, uma ou duas expressões, nós pudéssemos já efetivamente resolver o problema de uma análise teórica sobre o processo de territorialização. Então, nesse sentido, eu acho que isso nós devemos evitar e buscar minimamente um certo rigor. Rigor não significa necessariamente fechamento. Nesse sentido, eu acho importante, para pensar o conceito de território e processo de territorialização, eu estou pensando assim como colega, num par indissociável, impossível para a geografia falar de território, processo de territorialização e mesmo territorialidade de maneira associada. Esses 3 conceitos são profundamente articulados e normalmente funcionam como uma família de conceitos nas pesquisas e análises. Então eu teria 4 aspectos importantes para tentar discutir um pouco essa relação um pouco mais rigorosa do conceito. O primeiro é que, como quase qualquer conceito, esse conceito tem uma espécie de heterogênese. Ele não surge de um único lugar, ele é uma espécie de híbrido de um conjunto de elementos, né, disciplinares e de elementos teóricos, e ele tem uma historicidade. Ou seja, o conceito ele precisa ser visto na sua historicidade, isso é fundamental. Os usos efetivos contemporâneos não podem desprezar uma certa história do conceito. O segundo é que, como qualquer outro conceito, o conceito de território, ele não serve para tudo, né? O conceito de processo de territorialização não serve para tudo. Ele não é um conceito que dá conta de todas as possibilidades de análise da espacialidade humana. Ele é um conceito que tem uma certa particularidade, ele tem um certo
campo de problemas de problematização na qual, de fato, ele é um conceito eficiente. Para outras questões, esse conceito tem, às vezes, pouca pertinência ou relevância. Então, é preciso identificar que, como qualquer outro conceito, tem algum campo de problematização que é próprio e o que esse conceito ilumina e permite tornar inteligível uma série de questões. Em terceiro, o conceito tem um certo solo, um certo núcleo epistemológico. É evidentemente que tem diferentes concepções, diferentes interpretações, mas há um acúmulo que leva a gente a pensar num certo núcleo epistêmico que esse conceito possui. E, por fim, compreender que todo qualquer conceito tem complexidades internas, né, de articulações dessa abordagem. No que se refere a essa historicidade do conceito, é importante dizer o seguinte: o conceito de território está desde a origem do campo disciplinar da geografia, mas numa abordagem muito particular e muito ideológica, reificadora, que era a ideia de território, e que daí é muita abordagem que o senso comum normalmente toma. Do território como sinônimo de solo pátrio, de território nacional, de base material do Estado. É o clássico debate da geografia política tradicional, assim como grande parte do campo da ciência política, né? Que discute território nesse sentido, especificamente de um ator, de uma escala. O ator é o Estado, a escala é a escala nacional, né? E com uma carga ideológica muito forte. Esse conceito permaneceu mais ou menos intocado no campo de debate da geografia até mais ou menos a década de 60, quando começa-se a haver um processo de renovação que ultrapassa o campo disciplinar da geografia e que permite, de alguma forma, nós termos elementos que hoje configuram o uso contemporâneo do conceito de território e de processo de territorialização. E esses elementos é, sobretudo, aquilo que alguns autores vão chamar de uma virada espacial do pensamento social. Ou seja, de uma certa forma, o pensamento social sempre teve uma espécie de desequilíbrio ontológico e epistemológico entre a dimensão da temporalidade, da historicidade e da espacialidade da realidade social. Ou seja, essa sensibilidade, essa perspectiva que compreende o espaço como, ou a espacialidade como uma dimensão efetivamente fundamental na explicação dos processos sociais, ela é uma sensibilidade recente. E aí tem algumas obras importantes fora da geografia, mas que vai ter grande ressonância no campo da geografia, especialmente nessa teorização sobre território e de territorialização. Especialmente do pensamento francês, da filosofia política francesa, a obra do Henri Lefebvre, que talvez seja o pensador que mais longe tenha levado uma reflexão profunda sobre a espacialidade e sobre o espaço. A obra do Michel Foucault, que não de uma maneira tão sistemática e profunda como Henri Lefebvre, mas deu os insights e intuições fundamentais que hoje estão presentes na conceituação contemporânea de território e territorialização. A obra de Deleuze-Guattari, que também já colocavam esses conceitos como territorialização, território e desterritorialização nas suas obras seminares no final dos anos 60. E sem falar de algumas perspectivas mais fenomenológicas, como a obra do Merleau-Ponty e do Bachelard, que também foram importantes, que tem eco hoje na reflexão da geografia. Isso tudo criou uma espécie de atmosfera possível para renovar essa ideia do território para além daquela concepção de território nacional. Uma segunda fase de estudos já mais ligado ao final dos anos 80 e anos 90, estudos feministas, estudos antirraciais, os chamados estudos subalternos, pós-coloniais, descoloniais, esse caldo de cultura que normalmente as pessoas, de uma maneira até desqualificadora, preferem falar de uma certa agenda pós-moderna nas ciências sociais, esse caldo de cultura permitiu um debate diferente, permitiu elementos que os geógrafos depois acabaram incorporando na sua abordagem e renovando o conceito de território. Para finalizar, olhando o contexto mais especificamente latino-americano e brasileiro, né, em específico, toda uma renovação do campo prático, das lutas sociais que obrigaram geógrafos e outros cientistas sociais a olharem para essa categoria. Ou seja, não uma renovação no campo especificamente das ideias do pensamento, mas no campo da prática política que obrigou a gente a olhar isso de um outro modo. No que se refere ao... Eu vou fazer a minha intervenção, ela tem um recorte muito particular, até porque eu sabia que os colegas aqui iam tratar a partir de um outro ângulo essa questão. Eu estou tentando compreender como a geografia brasileira, em particular, faz esse debate, né? Tem algumas referências internacionais importantes, existem inúmeras referências na geografia sobre território. Eu peguei as referências que tiveram ressonância no campo da formulação sobre território e territorialização na geografia brasileira, né? E aí tem, sobretudo, duas obras, que inclusive o colega citou uma dessas obras, né? O Raffenstam e o Robert Sacks, um suíço radicado na França e outro norte-americano, que tiveram obras que tiveram um grande impacto na maneira como a geografia brasileira debate hoje território e territorialização. A geografia brasileira também vem acumulando, especialmente
a partir dos anos 90, uma série de leituras, né, de conceituação. Algumas obras onde utilizam o conceito de uma maneira mais aplicada e outras na tentativa de uma pesquisa mais puramente de base conceitual. Eu diria que para vocês é o seguinte, que apesar de toda essa pluralidade, esse acúmulo no campo, existe uma espécie de consenso do qual seriam as questões e os problemas, ou aquilo que eu chamei de um núcleo epistêmico do conceito de território. Eu peguei algumas passagens aí muito rápidas, do Robert Sack, do Marcelo Lopes de Souza, que é um professor aqui da UFRJ, do Rogério Hasbro, que é meu colega na UF, né? Apesar deles conceituarem e pensarem território e processo de territorialização de maneira muito diferente, todos, de alguma forma, enunciam que o território tem a ver com as relações de poder. Todos informam que o território tem a ver com a maneira de pensar a espacialidade humana a partir de um ângulo muito particular. A geografia tem diferentes entradas na leitura da espacialidade humana. O que o território tem de específico, o que o território tem de particular numa leitura da espacialidade humana é a dimensão efetivamente, explicitamente política. Então, apesar de compreender política e poder de maneira diferente, esses geógrafos têm um certo consenso interpretativo de que essa categoria tem a sua maior riqueza na leitura política do espaço. Nesse sentido, é muito comum nessas leituras dos geógrafos expressões do que eu registrei algumas expressões que estão muito presentes na leitura do território dos geógrafos. A maioria diz que o território e a territorialização tem a ver com a dimensão política da espacialidade humana. Alguns dizem as relações de poder espacializada, as relações de força, de campo de força projetado no espaço, o exercício do poder no e pelo espaço, práticas espaciais de poder, táticas e estratégias espaciais de poder, dominação, apropriação, disciplinarização do espaço, controle, gestão, governo do espaço, antagonismos, conflito, resistências espaciais, fronteiras, limites, malhas, áreas. Ou seja, eu quis aqui trazer um conjunto de expressões que todas convergem para uma questão que é o núcleo essencial da leitura de território hoje na geografia brasileira, que é pensar o espaço a partir do exercício do poder, do conflito, da conflitividade e da relação entre os sujeitos, né, na sua relação de antagonismo. Se tem diferenças de interpretações, não acho que tem como aqui nós explicitarmos tantas diferenças, mas há diferença na interpretação. Mas o fato é que essas abordagens todas convergem para uma espécie de leitura do governo ou da governamentalidade do espaço ou da espacialidade humana. Isso é o núcleo epistêmico do conceito de território, né? Nesse sentido, eu coloquei rapidamente nesse slide aí para mostrar para vocês o quanto isso é diferente do resto da leitura dos conceitos da geografia. A geografia tem inúmeros conceitos: região, lugar, escala, espaço, paisagem, meio ambiente, geossistema. Mas o conceito de território tem um lugar muito particular no campo disciplinar da geografia. Ou seja, a geografia, de uma maneira muito grosseira e esquemática, ela tem produzido uma leitura da espacialidade humana enquanto um sistema composto de fluxo de matéria e energia. Ou seja, uma leitura físico-ecológica do espaço. A geografia também tem produzido uma leitura que a gente poderia chamar, muito esquematicamente, de fenomenológica do espaço, que entende o espaço enquanto uma experiência subjetiva, corpóreo, sensual e sensível. Essa ideia de espaço vivido, muito fortemente presente na geografia. A geografia também tem uma leitura semiótica do espaço, que pensa o espaço como um conjunto de signos, símbolo e linguagem, o espaço cultural e simbólico. A geografia também, talvez essa seja a abordagem que mais nos interessa, né, tenha produzido uma leitura de uma espécie de economia política do espaço. Talvez a expressão mais famosa e rigorosa dessa abordagem seja a obra do David Harvey, que entende o espaço como um produto, condição e meio das relações sociais de produção. Ou seja, há, desde os anos 70, uma ampla discussão de uma espécie de economia política do espaço. Só que essas abordagens todas, elas não, mesmo que uma economia política do espaço tratasse da questão do poder da política, não tinha desenvolvido suficientemente, de maneira densa, a leitura política do espaço. E é nesse sentido que o conceito de território, ele acrescenta, ele aprofunda uma leitura política que já estava presente numa economia política do espaço, na abordagem do materialismo histórico dialético presente na geografia, mas ele acrescenta e vai além, impondo uma perspectiva mais complexa e mais densa do fenômeno do poder, da política e do conflito. Desse resultado, entendendo então que o conceito de território tem esse núcleo epistêmico que diferencia de outras leituras da espacialidade, né? Isso não quer dizer que o conceito de território despreza a dimensão do espaço enquanto experiência subjetiva, enquanto produção material.
enquanto sua dimensão física ecológica apenas coloca como questão que o conceito de território tem esse olhar, uma leitura sobre a realidade que privilegia um certo foco. Ou seja, um geógrafo que toma o conceito de território como e de processo de territorialização como referência, ele está interessado em compreender a espacialidade a partir dessa perspectiva, né? Isso não quer dizer ignorar outras perspectivas. E aí, dessa literatura contemporânea, eu elenquei alguns aspectos que tornaram possível uma leitura mais complexa do território. A primeira é de que há uma espécie também de consenso, né, de que é preciso entender território e processo de territorialização como construção histórica e relacional. O território não é coisa, o território não é substância. O território é relações de poder. Se a geografia incorporou uma dimensão relacional do poder, é preciso incorporar e entender, então, que território é, sobretudo, uma construção relacional. Segundo, é possível pensar, a partir dessa leitura, que o território, a partir de uma pluralidade de agentes ou sujeitos, sem querer entrar na polêmica dessa nomenclatura, agentes ou sujeitos. O que significa dizer? Significa dizer que na geografia nós compreendemos território a partir de uma pluralidade de sujeitos, sejam sujeitos hegemônicos ou subalternos. Então é possível sim, em alguns campos não é, na geografia é possível sim eu falar de processo de territorialização de política pública, de processo de territorialização de uma grande corporação, de processo de territorialização de um grupo indígena, de um processo de territorialização de um grupo, de uma tribo urbana juvenil, como falou o colega. Então, nesse sentido, é possível, porque a geografia admite pensar processo de territorialização a partir de uma pluralidade de sujeitos. Não há um monopólio, não há um privilégio de um sujeito especificamente que seja protagonista e capaz de exercer processo de territorialização. Os contextos concretos é que nos obrigam a perceber que tipo de processo de territorialização nós estamos analisando. Segundo, a geografia entende os processos de territorialização de uma maneira multidimensional. Ou seja, compreendendo que as relações de poder se exercem de maneira multidimensional. Ou seja, o poder é um fenômeno que tem diferentes configurações e expressões e que opera a partir de diferentes campos, para usar uma expressão do sociólogo Pierre Bourdieu. Neste sentido, o poder tem sim uma dimensão econômica explícita em alguns processos. Em outros, o poder tem uma dimensão simbólica. Isso não quer dizer que em todas as relações de poder o poder se configura do mesmo modo. O que é importante é entender, no caso concreto e específico, que tipo de relações de poder se configura, que tipo de padrões de poder se configuram num processo específico de territorialização. É importantíssimo para a geografia também entender que o território envolve uma multiescalaridade. Ou seja, a geografia, tanto em termos de tempo quanto em termos de espaço. Então, na geografia é possível compreender e ter estudos de territórios micros até macro-territórios. Ou seja, o raciocínio espacial ele exige pensar em termos do que os fenômenos sociais eles têm uma multiescalaridade na sua expressão. Então, os geógrafos fazem... Não há uma escala prioritária que se possa se dar ou analisar processo de territorialização. Depende do que eu estou estudando. Nesse sentido, a configuração geohistórica dos territórios, elas variam muito. Assim como a escala de espaço pode ser do micro, alguns chegam a um certo extremo, do corpo ao globo, como escala do território. É possível também falar de múltiplas escalas de tempo. Há territórios e processos de territorialização que se constituem de maneira breve, efêmera. Há processos de territorialização de longo curso, de longa duração, para usar a expressão, né, do Brundel, da breve, longa e média duração. Então, há processos diferentes de territorialização no que se refere às durações, aos ritmos, às temporalidades. O processo, é preciso entender também que os processos de territorialização têm diferentes morfologias socioespacial. Há territórios e processos de territorialização que podem ter a forma, a configuração zonal. Normalmente a ideia de território está na nossa cabeça muito como zona, como área. Mas os territórios também podem ser reticulares. É impossível pensar processo de territorialização hoje tomando a lógica do raciocínio espacial apenas zonal. É preciso compreender que os territórios e processos de territorialização, especialmente no mundo contemporâneo, podem se dar através da construção de redes, né? Que não necessariamente respeitam continuidades, contiguidades espaciais. Os processos de territorialização podem ser contínuos e descontínuos no espaço. Os processos de territorialização podem ser mais fechados ou mais porosos, abertos. Eu poderia falar em inúmeras outros pares que tentam captar a diversidade morfológica dos processos de territorialização. Os processos de territorialização na geografia contemporânea
eles analisam situações multissituacionais, ou seja, não há um privilégio. Alguns campos compreendem território e territorialização para grupos muito específicos. Alguns campos tomam determinados grupos ou contextos socioespaciais particulares. A geografia trabalha do rural, do urbano. Eu sou um geógrafo que trabalho em comunidades tradicionais, comunidades que envolvem comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas. Mas há geógrafos que trabalham territorialização de grandes corporações, há geógrafos que trabalham em contextos urbanos. Ou seja, então, a multissituacionalidade é uma característica marcante dessa teoria do território. Para tentar não chatear tanto vocês, né, eu acho que, para entender o processo de territorialização, é fundamental prestar atenção, levar em consideração metodologicamente alguns aspectos. O primeiro elementar são os agentes envolvidos no processo de territorialização. Ou seja, eu disse para vocês que o que a geografia, o que o conceito de território acrescentou ao debate da geografia contemporânea foi uma leitura mais densa e profunda sobre poder, conflito e sujeito. Né? Então, o ponto de partida é quem se territorializa, ou quem se territorializa, de que modo se territorializa, quem são os atores, e ao mesmo tempo, não raras vezes, ao se territorializar, desterritorializa ou fragiliza o território dos outros grupos. Né? Então esse é o ponto de partida básico. Entender que tipos de objetivos envolve, que tipo de intencionalidade envolve um processo de territorialização. Os grupos, os sujeitos, os agentes, sejam subalternos ou hegemônicos numa sociedade, eles se territorializam a partir de diferentes tipos de projetos e intencionalidades. Né? E é preciso perguntar sobre isso. É preciso entender de que maneira as modalidades instrumentais do exercício do poder no e pelo espaço se dá em cada processo de territorialização. O poder se exerce de diferentes maneiras, pela força, pela transformação física do espaço, pela dimensão simbólica. Então é preciso perguntar. É preciso perguntar que tipo de antagonismo e conflito que é inerente a todo o processo de exercício do poder. E, portanto, território, a dimensão do conflito, da conflitividade, é inerente a todo o processo de territorialização. É preciso perguntar que tipo de conflito, que natureza do conflito tem, que tipo de escala esse conflito tem. É preciso compreender, como eu falei anteriormente, as escalas espaço-temporais em cada processo que eu estou analisando. A configuração morfológica que eu citava anteriormente. Os sistemas de diferenciação e classificações sociais, socioespaciais. Todo e qualquer processo de territorialização gera e é gerado, de algum modo, por processos de classificação socioespacial. O poder é, por excelência, o exercício do poder gera processos de classificação social, né, de estratificação social, de desigualdade, de diferença, de hierarquias. É preciso compreender também que as práticas de territorialização elas sempre envolvem algum grau de normatização, de regras, seja uma ordem jurídica estabelecida e positivada, seja formas de normas coletivas acordadas que não estão no ordenamento jurídico formal. É fundamental para um geógrafo pensar que qualquer processo de territorialização é preciso perguntar que tipos de uso social do espaço se dá. O processo de territorialização leva a usos do espaço. Esse uso pode ser um uso econômico, um uso ecológico, ambiental, um uso simbólico. Ou seja, então, há todo um conjunto de questões que precisariam ser levadas em consideração ao tratar do processo de territorialização. Eu peço desculpa pela velocidade que eu falo, né? Mas é no sentido apenas de pontuar de que, ao trabalhar com o processo de territorialização, do ponto de vista da geografia, sem querer ser corporativo, apenas apontando o que se acumulou num certo campo, especial da geografia brasileira, nós tomamos essas referências. Às vezes, esse conjunto de referências torna o conceito efetivamente operacional, às vezes muito aberto, né? Mas o fundamental é tentar compreender cada situação concreta e real de processo de territorialização. E, para finalizar, eu acho que tem 3 desafios, e com isso eu vou encerrando. O primeiro é o desafio da contemporaneidade. Ou seja, a gente, na verdade, tem hoje processos de territorialização em curso extremamente complexos, tanto do ponto de vista do capital, tanto do ponto de vista das novas configurações que o Estado assume, especialmente no contexto latino-americano, quanto do ponto de vista das lutas dos movimentos sociais. Ou seja, nós temos hoje um conjunto de coisas que não é fácil construir um diagnóstico, mesmo que precário. Então é preciso estar à altura dos desafios. Uma teoria e um conceito de territorialização, de processo de territorialização, tem que estar à altura dos desafios que o mundo contemporâneo impõe. E eles são vários e muito difíceis. E eu tenho dúvida se a gente está conseguindo dar conta disso. O segundo desafio é o desafio da complexidade. Ou seja, não há... Normalmente, quando eu citava lá que há uma espécie de degradação dos conceitos, é porque eles, na verdade,
normalmente simplificam excessivamente. As experiências e espacialidades, elas são muito complexas hoje. E depende muito do contexto que eu estou observando. Eu venho da Amazônia, eu tenho como ponto de observação fundamental a Amazônia. O grau de processo de territorialização, o conjunto de territorialidades em curso, os conflitos territoriais hoje em curso na Amazônia, não só brasileira, mas na Amazônia continental, é de um grau de complexidade absurdo. Então, assim, é preciso olhar isso com calma, mas não é a Amazônia que tem esse privilégio. Eu estou colocando a Amazônia, que é a minha plataforma de observação privilegiada. É preciso também, importante isso para a teoria social e para a teoria dos processos de territorialização, superar uma certa abordagem e visão, ainda com uma certa herança eurocêntrica. Ou seja, em grande parte, especialmente envolvendo determinados grupos sociais, nós temos muita dificuldade de compreender as experiências espaciais desses grupos. Ou seja, a grande parte, a categorização, a interpretação, a teorização sobre processos de territorialização está ancorada em experiências muito específicas, que às vezes nós tentamos universalizar. E esse processo de universalização, normalmente, é uma espécie de violência epistêmica contra determinados grupos, porque apaga, desperdiça experiências e visibiliza determinados tipos de território e de territorialidade. Nesse sentido, eu considero que esses são desafios muito importantes. Espero que eu possa, de maneira alguma dessas questões, ter apontado para a gente poder ter um debate interessante, mas também tendo a clareza de que, de uma certa forma, uma apresentação dessa leva a gente a um certo caráter esquemático e simplificador de uma série de debates, mas a gente pode, de repente, aprofundar. Obrigado. Muito bem. Como era esperado, as duas apresentações bastante ricas, desse conceito bastante polissêmico, como ficou do ponto de vista da definição, da conceituação, né? Acho que as apresentações tiveram bastante complementaridades, né? Temas que dialogaram entre si, e a ideia agora é que a gente possa passar para a discussão. Podemos deixar para a próxima sessão? Relacionado, Gilvan, àquela noção de territorialização reflexiva, porque me parece também bastante rica essa noção, territorialização como resultado de uma hibridação entre ação institucional e ação dos atores. Mas o que ficou para mim assim como dúvida, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais, é em que medida essa formulação de uma territorialização reflexiva, ela, embora não ignore os conflitos, ela também não coloca em segundo plano essas relações de poder que o Walter desenvolveu na sua apresentação. Então, nós vamos fazer essa primeira rodada com essas 4 questões, depois nós voltamos para as outras perguntas. Walter, por favor. Bom, colega francesa, sobre a dimensão multissituacional dos processos de territorialização. Eu estou falando muito no contexto brasileiro. Tem uma questão, eu falei de um certo diálogo, mas um certo silêncio nas ciências sociais brasileiras entre os debates sobre território e processos de territorialização. E tem um em particular que eu acho que a gente precisava aprofundar. Um diálogo e um certo desencontro. De um lado, sem dúvida nenhuma, os principais interlocutores da geografia no debate das ciências sociais hoje, no que se refere ao território, é o campo da antropologia. E só que no campo da antropologia o conceito tem um uso e uma aplicação bastante específica, que tem uma operacionalidade muito grande. Ele surge no campo do debate de processo de territorialização indígena, depois, por conta de estudos que ganham uma certa intensidade no Brasil, das chamadas comunidades quilombolas, comunidades negras remanescentes, né? Esse conceito ganha uma certa vicissitude. Então, de certo modo, para uma certa abordagem antropológica, o conceito de território, para ser mais preciso e operacional, ele opera dentro dessas situações e desses contextos em particulares. Ou seja, o conceito de território é um conceito que serve a determinados grupos em particulares e situações específicas, especialmente esses grupos, povos originários, povos e comunidades tradicionais. Ele não teria uma aplicabilidade em outros contextos, em outras situações
ou ele teria pouca força analítica e política em outras situações. Bom, para a geografia isso é um pouco diferente. Para a geografia a gente compreende que qualquer grupo social, na produção social do espaço, ele pode constituir território. Ou seja, os processos de territorialização não têm a ver simplesmente com aqueles grupos que entram numa interlocução direta e imediata com o Estado, né, reivindicando algum direito territorial estabelecido no ordenamento jurídico. Então é possível de falar de grupos urbanos, é possível de falar uma expressão que é uma territorialização de uma grande corporação, por exemplo. Eu acompanho uma parte do sul e sudeste do Pará, e uma empresa como a Vale do Rio Doce, por exemplo, né, da mineração, se não deve ser a mesma que deve estar em Moçambique, por acaso, tem um processo de territorialização, com estratégias, né, de poder e de controle, de uso, de governança do espaço, que redefine toda uma região do Pará. A Vale do Rio Doce tem um impacto gigante. Então, nesse sentido, é possível nós falarmos de uma territorialização corporativa, ou de um uso corporativo do território. O que seria meio inviável para alguns colegas em outros campos que trabalham com o conceito de território, especificamente em algumas situações em particulares. Isso não quer dizer que o fato de ser mais preciso e operacional, o conceito é menos rico. Eu estou apenas colocando que, na geografia, ele permite essa análise de diferentes situações. Ou seja, a ideia de que a geografia analisa situações é um debate clássico nesse campo disciplinar. Assim como também na antropologia nós temos todo um debate sobre as análises de situações, especialmente de uma antropologia de origem mais inglesa, né? Que tem um campo muito mais da ação política como referência. Então, nesse sentido que eu falei, ou seja, a análise multissituacional é que ela incorpora diferentes contextos, o rural, o urbano, grupos hegemônicos, grupos subalternos, grandes corporações, movimentos sociais, comunidades, ou seja, o conceito ele permite uma análise. Isso não quer dizer que que os processos de territorialização têm o mesmo tipo de configuração. Daí ser o papel do analista analisar as situações, né? Analisar as situações. O que se refere ao colega lá de Moçambique, né? Eu venho acompanhando também um pouco esse debate sobre os conflitos envolvendo mineração, até por conta de algumas orientações. Eu acho fundamental, eu acho que esse debate entre dimensões, o econômico, o social e o político, quando se trata ele de uma maneira escolar, pedagógica e dicotômica, ele é muito empobrecedor. Ou seja, às vezes nós ficamos num debate eterno sobre o que é o econômico, o que é o político, o que é o cultural, o que é o ambiental. Como se esses processos não fossem dialeticamente relacionados, como se a economia não fosse cultura, como se a política não fosse economia e vice-versa. Ou seja, o fundamental entender é como, em cada caso concreto, não é uma opção analítica isso, é uma perspectiva concreta. Em cada caso, como o poder se realiza e se configura. Ou seja, grande parte dessas empresas elas utilizam diferentes estratégias de poder, que vai do poder, às vezes, da força física, da própria violência como dispositivo do exercício do poder, até grandes campanhas de marketing e propaganda, naquilo que há de mais profundo de um discurso e de uma produção da imagem e do discurso simbólico sobre o que significa desenvolvimento e sustentabilidade, por exemplo. Então, quando eu analiso as grandes empresas, elas vão da força física a grandes estratégias de marketing. Ou seja, das relações de poder mais grosseiras, né, como a própria violência, até discursos extremamente sofisticados e refinados. Sem falar das estratégias econômicas, de todos os processos. Então, no fundo, analisar os conflitos ambientais, provavelmente você vai ter que entender as diferentes configurações de estratégias, que vai ter diferentes arranjos aí, que vai passar pelo econômico e pelo social. Normalmente, quando se fica debatendo se a concepção de território é mais econômica, é mais simbólico, cultural, mais político, eu acho isso, de um certo modo, um certo equívoco ficar trabalhando nesse sentido. É preciso compreender em cada configuração, em cada processo de territorialização, como as relações de poder e os processos se dão de maneira concreta. Por último, o colega aqui perguntou sobre a categoria da praxis. É mais ou menos o seguinte: por que eu acho que o território se tornou tão relevante para os movimentos sociais, essa categoria enquanto um instrumento discursivo? Porque a categoria território ela permite falar de uma maneira sintética de vários direitos que esses grupos estão reivindicando. Tem todo um campo de luta desses grupos, em particular movimentos camponeses, indígenas,
comunidades tradicionais, que é um campo de recuperar uma certa identidade, uma memória, um sentido de pertencimento, um modo de vida particular de viver, relações com a natureza singulares, todo um campo que prima pela perspectiva da diferença, do reconhecimento da diferença. Mas esses grupos também lutam contra a desigualdade, pelos meios de produção, pelas condições materiais de existência, ou seja, é uma infinidade de direitos que a categoria território, quando enunciada, ela materializa tudo isso. A memória, a identidade, o pertencimento, o modo de vida, só é possível nesses grupos se eles tiverem o direito ao território. Mas, ao mesmo tempo, as condições materiais de existência, os meios de produção, os recursos naturais, só é possível também se eles têm o território. Ou seja, então o território, de alguma forma, ele virou uma espécie, disso que eu falei, de um condensador de direitos. Então o direito ao território é o direito a muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, nesse sentido, por isso que eu acho que esse conceito se tornou tão importante nas estratégias discursivas e políticas dos movimentos. Agora, evidentemente que essa relação com o Estado é uma relação extremamente problemática. Porque nós temos esses grupos, eles têm uma diversidade muito grande de experiências territoriais. Ou seja, em grande parte, por exemplo, isso que a gente chama normalmente de povos indígenas no Brasil, eles nunca tiveram esse tipo de territorialização marcada por uma área específica com fronteiras delimitadas, fixas. Eles não tiveram nada disso. A maioria desses povos não tem esse tipo de território-zona. É típico da propriedade privada, é típico de uma territorialidade capitalista. Só que esses grupos precisam se adaptar, porque o Estado, evidentemente, utiliza uma perspectiva normatizadora e, de alguma forma, torna uniforme e homogênea essas práticas. Então, as identidades e as territorialidades, de alguma forma, são extremamente tuteladas, administradas, né, dentro dessa relação. Mas, de algum modo, é a brecha, o caminho possível para muitos movimentos. Então, nesse sentido, é preciso compreender isso, ou seja, de uma certa forma, uma perspectiva tática. Há muitos grupos indígenas no Brasil que tiveram suas terras demarcadas e que hoje reivindicam outro tipo de territorialidade. Talvez o caso mais emblemático e famoso seja o Parque do Xingu, né? Onde vários grupos hoje procuram extravasar, vamos dizer, as fronteiras e os limites daquele território imposto, que não é um território que respeita essa diversidade de experiência. Nesse sentido que eu falo da dificuldade não só da política pública do Estado, mas também analítica, da gente compreender que o sentido do território para os grupos sociais são muito diversos e que muitas vezes as categorias que nós temos ainda são profundamente eurocêntricas. Eu acho que tem um aprendizado grande, não só de intelectuais latino-americanos, mas especialmente os intelectuais forjados no campo dos próprios movimentos sociais, especialmente movimentos indígenas, que vem chamando com muita força a atenção da gente de que talvez as categorias que nós operamos e que a gente acha que são categorias universais, elas talvez tenham um limite muito restrito, na verdade. Elas sejam capazes de tornar inteligíveis experiências muito particulares. Ou seja, não é abandonar o sentido possível da universalidade, mas é compreender que o universalismo precisa ser radicalmente contextualizado, né? Ou seja, o diálogo entre a potência e a virtualidade que toda a teoria contém de ser universal, ela precisa ser contextualizada. Então, nesse sentido, eu acho que as ciências sociais brasileiras precisam se abrir num diálogo mais amplo com a ciência latino-americana também, né? Que é uma produção muito rica, que nem sempre nós temos essa interlocução. Porque esses grupos têm avançado, eu acho, efetivamente, num diálogo mais interessante. Isso não significa dizer que nós vamos abandonar ou parar de dialogar com outras referências. Significa um questionamento é uma certa visão eurocêntrica, não a contribuição teórica, intelectual e cultural europeia, né, na nossa formação das ciências sociais brasileiras. Então, nesse sentido, eu acho importante. E ainda, em grande parte, o Estado opera a partir de um parâmetro de ciência efetivamente eurocêntrico. Talvez o exemplo mais efetivo e marcante seja como o judiciário opera sobre várias questões, né? O judiciário brasileiro, mesmo que tenha assessorias antropológicas, ele opera em grande parte numa perspectiva profundamente eurocêntrica, quando julga situações que envolvem grupos que têm outro tipo de experiência territorial, outro sentido de território. E a gente tem muita dificuldade de avançar nesse sentido. Oui, alors concernant cette question sur la territorialisation réflexive, je vous rassure, effectivement, elle ne minore pas du tout les relations de pouvoir, bien au contraire. Elle s'inscrit pleinement donc dans une approche, dans un questionnement des relations de pouvoir et même aussi de classe, hein, dans lequel naît le conflit. En fait, l'idée qui est utilisée ici, qui est importante, c'est que les chercheurs qui utilisent cette approche, l'idée c'est de bouger, de changer la focale d'analyse.
de déplacer l'analyse. Très souvent, et comme l'a évoqué notre collègue Walter, de nombreuses analyses, notamment en géographie, ont été très marquées par l'approche radicale et ont tendance parfois à voir dans le conflit un processus de normatisation, hein, du haut vers le bas, et finalement ce qui laisse très peu de place à l'acteur. Car ces analyses, très souvent, considèrent le groupe d'individus ou l'individu qui est en conflit comme un agent, comme un sujet qui a plutôt tendance à subir et non pas comme un acteur qui est capable d'agir. Donc ici, on change l'analyse, on change la focale d'analyse, c'est-à-dire on prend l'acteur comme un individu capable, qui est donc capable de s'adapter, capable de comprendre, capable de dépasser, capable de résister et capable d'échouer aussi. Donc c'est pas du tout une vision positiviste, hein, qui ferait de l'habitant un habitant vertueux capable de vaincre un processus. Donc on étudie plutôt, on essaye de mettre en lumière des mécaniques aussi de pouvoir ou de micro-pouvoir, pour reprendre l'expression de Foucault. Donc comment dans cette échelle qui est à la fois du micro et du macro, comment dans ces échelles se fait une espèce de micro-géopolitique dans laquelle les acteurs, hein, les individus sont aussi agissants, hein, parfois réussissent, parfois échouent, mais en tout cas sont capables d'adaptation et d'adaptabilité et sont capables aussi d'avoir un regard réflexif sur la situation qui les entoure. Donc l'idée aussi, c'est de comprendre l'individu, l'habitant, le groupe en révolte, comme quelqu'un qui n'est pas dupe, hein, qui a tout à fait conscience des rapports de pouvoir et qui est capable d'une certaine réflexivité qui va animer l'action du groupe. Enfin, cette forme d'appréciation de la territorialisation est aussi liée, et là je rejoins ce que disait notre collègue, à la fois à l'épaisseur historique et aussi à l'épaisseur temporelle. Donc ces territorialisations s'inscrivent toujours dans une épaisseur sociale historique, dans l'épaisseur des territoires. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir la temporalité, les cycles du conflit. Donc très souvent, la territorialisation réflexive apparaît à un moment précis du conflit. C'est pas un processus permanent. Ça apparaît à un moment du conflit, ou ça peut ne pas apparaître du tout d'ailleurs. Ça apparaît à un moment du conflit où les individus peuvent être ou pas capables de développer ce type de territorialisation qui va nourrir des formes d'action, des formes de résistance, des formes d'adaptation, de concertation, etc. Et très souvent, en fonction du conflit, hein, on sait tous que les conflits ont des moments de pic, hein, lors par exemple de contestation et de redescente, et là la territorialisation peut apparaître, disparaître ou se reformater selon le contexte local. Mais l'idée, c'est vraiment de changer la focale et peut-être d'être un peu moins nourri par l'approche de la géographie radicale et de développer une approche plus humaine, plus consciente de l'épaisseur humaine de l'individu, de sa capacité, de sa liberté. Hein, c'est sans doute ça qui joue aussi. L'individu, même contraint, même issu d'un groupe post-colonial, même fortement stigmatisé, ségrégué, a encore une liberté, une petite marge de manœuvre, et c'est ce qui nous intéresse, c'est voir comment il l'utilise et peut créer de la territorialité, voire du territoire dans son conflit. Alors j'espère que j'ai été assez clair. Bom, na verdade é o seguinte, é bem complicado esses rótulos. A gente às vezes utiliza esses rótulos por falta de como uma estratégia de comunicação, né? Porque tem uma complexidade muito grande essas estruturas de pensamento. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que tem 3 contribuições importantes dessas abordagens. Os limites provavelmente são vários, né? E não acho que elas tenham elas possam ter sustentação e ter efetividade sozinhas na compreensão. Eu falei no final da minha fala do desafio da contemporaneidade, da complexidade, ou seja, a gente tem aspectos muito difíceis de compreensão, especialmente em termos geopolíticos, mas eu acho que tem 3 contribuições que eu acho muito importantes e que esses pensadores, especialmente essa perspectiva latino-americana do pensamento, né, descolonial, o fato é que existem pensadores há muito tempo importantes que falam a partir de outras referências. Eu estou me referindo mais especificamente a esses pensadores latino-americanos. Eu acho que tem 3 contribuições que eles avançam, por exemplo, e que contribuem muito para pensar a questão do território. Eu acho que a primeira questão é aquilo que eu já falei anteriormente, ou seja, a gente tem uma diversidade de experiências, de categorizações, de processos, né, classificatórios, de produção de subjetividade, de identidade de sujeitos, que eu tenho dúvidas se as referências que nós temos, normalmente operado, elas são capazes de lidar com isso, né? Segundo, eu acho que elas chamam atenção para uma coisa que já faz tempo que outras referências de pensamento chamavam atenção, que é para compreender o que significa fazer uma leitura dos processos que tem uma escala global hoje, né? Há um processo claro de reescalonamento de todos os processos econômicos, políticos e também de resistência. As escalas mudaram, né?
os processos são globais, as empresas são globais, mas é preciso compreender como opera em cada formação, debate antigo, né, da formação econômica e social, né, ou da formação socioespacial, o que as formações socioespaciais periféricas e o capitalismo periférico, mesmo inserido em processos globais hoje, têm de peculiares. E aí uma série de coisas a gente vai identificando como contribuições importantes. Por exemplo, o tipo de relações de poder engendrado nessas formações periféricas ainda tem marcas muito fundamentais hoje para compreender o mundo. Então, como é que a gente vai compreender o mundo sem perceber a importância que tem grupos como, por exemplo, grupos indígenas hoje na dinâmica territorial dos conflitos no Brasil e na América Latina? Né? Isso é um peso essencial. E isso é uma particularidade da formação do capitalismo periférico, que coloca desafios imensos para as políticas públicas, para a interpretação, e que normalmente as categorias e os movimentos, a interpretação que nós tínhamos não é suficiente. Então, isso eu acho que toma como um pensamento. O pensamento descolonial não é um pensamento provinciano, que reivindica que só é possível falar e compreender o mundo a partir da experiência de quem vive este mundo. Não é isto. É simplesmente entender que nós temos diferentes lugares de enunciação e que há uma geopolítica de conhecimento, que alguns lugares foram normalmente mais ouvidos, mais legitimados, os discursos estão menos sob suspeita do que outros. Outros lugares a gente tem dificuldade de tomar como referência importante de produção intelectual. Então eu acho que essa referência, é uma referência interessante que os pensadores colocam e obrigam a gente a pensar se algumas categorias que nós operamos de maneira tão confortável, efetivamente são capazes de pensar. Então as relações de poder, né, a configuração dos processos de classificação social em formações sociais periféricas, né, com passado colonial, com passado escravista, né, ou seja, com grande dificuldade de acomodação étnica, tem um conjunto de processos aí que é preciso verificar. Isso não quer dizer, por exemplo, que essas referências sejam suficientes para compreender o que é o capitalismo globalizado hoje, né? Então, muitos desses debates eles estão associados ao debate da teoria do sistema mundo, contribuições importantes do materialismo histórico dialético. Não há necessariamente uma relação dicotômica entre essas abordagens. Não é que eu esteja pasteurizando tudo, tem diferenças. Mas eu estou dizendo que elas acrescentam um ângulo de questões que normalmente nós não temos como tratar. Eu acho que essa é a segunda contribuição. Eu acho a terceira, e essa realmente de um ponto de vista assim, da geografia é bastante relevante, né, e dos processos de territorialização, é de que a gente precisa compreender que tipo de formação territorial nós tivemos. Ou seja, a dinâmica, assim, quando eu falei de um capitalismo periférico, a dinâmica territorial nossa também é peculiar. Por exemplo, as dificuldades que nós temos de compreender o Brasil é imensa. Olhando o Brasil dependendo de onde se olha, né? Não é só esses debates estúpidos e toscos que aparecem em véspera de eleição que mostram a dificuldade de nós compreendermos o Brasil. O Brasil é muito complexo. Então nós precisamos compreender que a formação territorial do Brasil e da América Latina, ela demanda, ela exige um tipo de compreensão distinta, né? E isso não quer dizer que nós vamos abandonar outras referências. Eu falei aqui, por exemplo, é impossível abandonar no debate sobre território e territorialização as contribuições de um pensador como, por exemplo, Michel Foucault. Os debates sobre poder disciplinar, os debates sobre biopolítica, os debates sobre governamentalidade. É possível pensar as questões que envolvem processos de territorialização sem isso? Eu acho que não. É possível pensar sem as contribuições de Henri Lefebvre, que foi um sociólogo que pensou de maneira tão profunda e densa o espaço? Não é possível. Mas também preciso dizer que esses autores podem ganhar, né, um acréscimo de um tipo de sensibilidade, os aportes, diferente quando eu dialogo com essas referências latino-americanas, que ajudam a gente a pensar esses processos. Então, nesse sentido que eu estou dizendo. Agora, os limites são vários, como qualquer abordagem tem limites, né? Ou seja, é porque a gente tem uma... Eu sempre digo, hoje nós estamos vivendo uma espécie de racismo epistemológico, né? As pessoas só leem o que elas acham que são das suas referências fundamentais. As pessoas não leem o diferente, o contraditório. Então a gente fala muito de um pensamento que opere com contradição, que opere com ambiguidade, mas as pessoas leem apenas aquilo que são as referências que elas consideram fundamentais. Então eu acho que um pensamento criativo que o mundo exige, ele exige que a gente possa dialogar a partir de diferentes matrizes. Não pelo exercício simplesmente do ecletismo, né? Não é um exercício de ecletismo, mas a necessidade real de pensar processos que são muito complexos e que, às vezes, um olhar diferente ilumina aspectos da realidade que a gente não estava até então
visualizando, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante. E aproveito, já que eu estou falando disso, para fazer uma propaganda, já esquecendo a propaganda. 17, 18 e 19 agora, de novembro, lá no Instituto de Geociência, na UF, na Geografia, nós vamos fazer um seminário chamado Geografia e Giro Descolonial. Experiências, ideias e horizontes de renovação do pensamento crítico. E a gente vai juntar um conjunto de pessoas lá que estão debatendo essas questões e talvez a gente possa aprofundar esses debates para mostrar também nossos limites, né? E também o que tem de potencial nesses processos aí. Mas, de qualquer forma, aproveito para agradecer o convite. Espero que possa ter contribuído aí em algum tipo de debate, né? Não vou poder participar de todo o evento, mas fica aí a possibilidade de diálogo e agradeço em nome da organização. Então, passo a palavra para o senhor David para os seus comentários finais. Oui, alors je serai assez bref et j'aimerais rebondir sur deux choses qu'a évoqué Walter aujourd'hui, enfin ce matin. La première chose qui, à mon avis, fait lien avec les 2 journées de travaux qui vont nous occuper, c'est la question, à mon avis, de la complexité. Je crois que c'était sans doute le point le plus important. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé en partie travaillé sur ces questions, notamment en géographie sociale et sur la question des catégories socio-spatiales. Et il est vrai que, notamment en matière de pauvreté, on ne peut pas comprendre, analyser et même évaluer des politiques de pauvreté sans prendre en compte leur complexité historique, sociale, économique, mais également ethnique. Ces 4 s'articulent différemment selon le contexte, et la complexité est véritablement de la compréhension. Ensuite, j'aimerais, si Walter le permet, le provoquer un peu. Une petite provocation, une sorte de petite joute, qui permettra de terminer de façon plus détenue. Alors, je voyage beaucoup dans les universités nord-américaines, et aujourd'hui je suis au Brésil, et j'entends très souvent mes collègues, notamment les collègues géographes radicaux, utiliser abondamment la littérature française, ce qui me flatte, Deleuze, Foucault, etc. Et j'ai envie de demander à Walter, c'est une provocation gentille, hein, parce que j'ai beaucoup apprécié ta présentation et j'y souscris en très grande partie. Je me demande si, entendre tout ce qui se dit sur la géographie ou les études postcoloniales, postmodernes, post-ethniques, etc., est-ce qu'il ne serait pas le temps de dépasser le post-post et d'envisager un autre tournant épistémique, à la fois pour notre discipline commune, la géographie, mais sans doute pour les sciences sociales. Et ce tournant n'est-il pas un tournant vers l'individu, c'est-à-dire prendre enfin en compte l'individu, parce qu'on est dans un monde global, mais aussi dans un monde dans lequel l'individu est de plus en plus important. Les processus d'individuation sont très forts, même dans les campagnes reculées d'Amérique du Nord, et sans doute peut-être aussi un peu au Brésil, les gens ont accès à certains niveaux d'information, certes avec de l'inégalité, de l'injustice, ont sans doute peut-être accès, je ne connais pas l'Amazonie, à des connexions Internet, à ce qui se dit ou pas dans le monde. J'ai vu un peu partout en Afrique, en Asie, dans des quartiers très pauvres à Shanghai, où les gens avaient tous un smartphone, d'ailleurs de meilleure nature que le mien, et étaient capables de lire le New York Times en direct et d'être capables de réagir. Donc est-ce qu'il n'est pas temps d'envisager un vrai tournant épistémologique qui considère l'individu dans sa liberté, dans sa capacité, certes dans un carcan de pouvoir et de micro-politique du pouvoir, mais est-ce qu'il n'est pas le temps de réaliser ce tournant, qui à mon avis est un tournant aussi bien épistémologique, conceptuel que politique. À mon avis, on arrive dans le temps de l'individu. Não, quando a gente pensa nos processos de territorialização, a gente, na verdade, toda a complexidade de pensar o fenômeno do exercício do poder, da dominação, dos processos de hegemonia, eles têm na contraface dele a necessidade de a gente pensar realmente as diferentes táticas, estratégias, as diferentes experiências de resistência, né? Essa é uma categoria que a gente normalmente utiliza de uma maneira muito empobrecedora, a categoria da resistência, né? Só para usar uma provocação do historiador cientista político Jean Scott, né? Tem um belo livro chamado Dominados e a Arte da Resistência, e que tem uma contribuição importante no campo da resistência camponesa. Eu acho que ele tem uma provocação que vai nessa direção que você está colocando, de que é preciso compreender as resistências para além das resistências formais, ativas, né? Aquelas que estão públicas, aquelas que estão estruturadas em formas organizativas, né? Eu acredito que sim, ou seja, em grande parte a luta desses grupos é uma luta silenciosa, anônima, né, de pequenas sabotagens que abrem possibilidades e brechas para a vida. E isso eu posso dizer assim com muita tranquilidade. Meus pais são trabalhadores rurais, né? Eu acho que talvez foi dentro dessas possibilidades que hoje estou na universidade, talvez, né?
Ou seja, então assim, não é necessariamente sempre a resistência tem uma expressão organizativa pública e ativa, né? A resistência se dá de diferentes maneiras. E nesse sentido, eu acho que você tem razão. Agora, para compreender a complexidade da forma como se resiste, é preciso compreender a complexidade da forma como se exerce a dominação, né? Eu acho assim, então, pensadores que nos falam das micropolíticas, das microfísicas, né? Pensadores que falam do poder enquanto hábitos, né? Ou seja, das relações corpóreas, das relações da linguagem, eles vão ampliando a nossa capacidade de pensar como se exerce o poder. E, portanto, a maneira como se resiste. Mas essa provocação está aceita. Acho que é preciso, sim, ir para além das resistências e das formas de luta organizada. É preciso compreender esse nível onde a experiência do indivíduo é irredutível, né? Nem sempre essa experiência individual está de vínculos coletivos. Isso também é importante entender. Elas são anônimas, elas são pequenas, mas elas têm algum sentido de coletividade, né? Então isso é importantíssimo, mas importante. Então, gostaria de agradecer imensamente aos dois palestrantes, ao professor Walter Cruz e ao professor David Giban. Acho que várias questões apontadas por eles, com certeza, vão ser retomadas na mesa de hoje à tarde sobre políticas públicas e as duas mesas que nós vamos ter amanhã, que vão tratar do tema da pobreza e da exclusão social.